quanto a você, mas eu tenho muita expectativa nesse dia. Eu creio que o Senhor vai falar comigo e vai falar com você também. Amém? Aleluia, aleluia. Levanta a sua mão assim para o céu e diga: Senhor Jesus, eu te agradeço por essa manhã maravilhosa. Obrigado, porque o Senhor me deixou eu estar aqui para ouvir a tua palavra. Eu te agradeço pela ceia, eu te agradeço pela comunhão com os irmãos, eu te agradeço pela tua presença, e agora fala comigo, Senhor, pela tua palavra. Amém. Antes que a gente comece a nossa palavra, vá abrindo a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 5. Põe a sua mão assim, diga assim: Senhor, agora vem a palavra. A tua palavra, ela é viva, ela é poderosa para mudar a minha alma, mudar o meu corpo, mudar o meu espírito. Senhor, obrigado, porque tu és o meu Deus. Agora, Senhor, eu quero te ouvir. Fala comigo, Senhor. Amém. O nosso assunto hoje está aí no nosso boletim. Nós sempre colocamos o assunto no boletim, porque nós meditamos nesse assunto nos grupos, nos GEDs, durante a semana. E esse é o esboço que nós meditamos. O nosso assunto hoje é a hospedagem que libera a glória de Deus. Está vendo esse banner que nós temos aqui atrás? Esse banner diz assim: Hosting the Glory of God. Hospedando a glória de Deus. Esse é o tema do nosso ano. Pela graça de Deus, eu espero que nós vamos pregar um ano inteiro nesse assunto. E esse é o primeiro da série de sermão. Aliás, é o terceiro, o segundo. Não sei bem aí, estou perdido. Mas nós vamos começar especificamente falando sobre hospedar a glória de Deus hoje. Eu quero dar algumas definições antes de nós entrarmos no texto sobre hospedar a glória de Deus. Quando nós pensamos hospedar a glória de Deus, nós temos duas coisas. Primeiro, nós temos hospedar. E segundo, nós temos a glória de Deus. Então, hospedar a glória de Deus só pode ser feito para aquelas pessoas que já receberam a glória. Se a glória não entrou na tua vida, se você ainda não recebeu a glória, você não tem como hospedá-la. Hospedar a glória de Deus significa que você já precisa ter recebido a glória de Deus, ok? E a segunda coisa, glória de Deus. Glória é um termo muito extenso na Bíblia, bem comprido, mas eu posso definir isso em poucas palavras para você. Eu posso sintetizar o que é a glória de Deus. E a gente poderia sintetizar dessa maneira que eu escrevi aí no boletim. Glória é tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Essa é a glória dele. Glória de Deus é tudo que Deus é o seu ser, e é tudo que Deus faz, é o seu fazer, são as suas obras. Você pode ver a glória de Deus pelas obras e pelo que Deus é, pela sua pessoa. Essa é a glória de Deus. Agora, para hospedar a glória de Deus, aí já é uma outra coisa. Se você recebeu a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você tem a glória de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vai comigo nesse texto, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Por favor, coloca o texto aí para nós, no telão. Acharam aí? Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3, desculpe. Aí, 2 versículos para baixo, aí está escrito: eis que aí... versículo 3, capítulo 1, está certo. Só vai 2 versículos para baixo, por favor. Está escrito assim: havendo Deus... é o capítulo 1 mesmo, versículo 3. Você estava certo, desculpe. Todo mundo aí comigo? Sendo ele, está falando de Jesus, está falando do versículo 1, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e o versículo 2 diz assim: e nos últimos tempos tem nos falado pelo Filho. E aí diz assim: sendo ele o resplendor da glória de Deus. Diga comigo: o Filho, que é Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. E ele é a expressão exata, ele é a imagem do seu ser. Então, sabe, para você hospedar a glória de Deus, em outras palavras, o que isso significa? Hospedar Jesus na sua vida. Se você já tem Jesus na sua vida, você possui a glória de Deus, porque ele é o resplendor da glória de Deus, ok?
O resplendor da glória de Deus é Jesus, a pessoa de Jesus. Ele revelou a glória de Deus para nós. Ninguém jamais viu a Deus. A Bíblia diz, ele falou, o Filho é que o revelou. Então ele é a expressão da glória de Deus. Se você nasceu de novo, que é a palavra certa para dizer, se você tem a Jesus vivendo a vida dele em você, você tem a glória de Deus. Aí agora começa o seu problema com a glória, que é o seguinte, a hospedagem da glória de Deus. Não basta você ter a glória de Deus, você precisa hospedar a glória de Deus. E quando nós falamos e pensamos em como hospedar a glória de Deus, nós podemos hospedar de várias maneiras, num sentido amplo, que vai desde uma hospedagem excelente até uma hospedagem péssima. Quando nós vamos nas casas das pessoas, às vezes nossos amigos, nós somos hospedados muitas vezes de acordo com as circunstâncias, com os problemas que eles estão vivendo. Às vezes nós somos, se eles estão alegres e está tudo maravilhoso, nós recebemos uma ótima hospedagem. Mas você já pensou o que acontece quando você chega na casa de alguém que está com um problema sério? Quando você chega na casa de alguém que está passando por uma tribulação intensa, como é a hospedagem? Não é muito boa. Então nós tendemos a ter uma variação na maneira pela qual nós hospedamos a glória de Deus, que vai desde excelente hospedagem até péssima. E hoje o nosso assunto é justamente esse. Qual é o tipo de hospedagem que libera a glória de Deus? Aí você pode perguntar para mim, mas pastor, que negócio é esse de hospedagem que libera a glória de Deus? Eu te explico. Você tem Jesus. Você não tem como, não existe maneira de você ter Jesus pela metade, não existe maneira de você ter Jesus um pouquinho. O Jesus que está em você é o Jesus completo, ele é o Todo-Poderoso, ele faz milagres, ele cura, ele faz qualquer coisa. Agora deixa eu fazer essa pergunta então, para você entender o que eu estou dizendo. Quantas coisas esse Jesus que está em você é vivo, poderoso, e lembre-se, é o Jesus da ressurreição, glorioso. Quantas coisas ele fez em você na semana passada? No mês passado? Deixa eu fazer a mesma pergunta de outra maneira. Quantas vezes no mês que se passou, vamos dizer dezembro, nós estamos em janeiro, desde o 1º de dezembro até o dia de hoje, quantas vezes na sua vida você precisou desesperadamente de uma ação de Deus? Durante esse tempo. Talvez você não precisou desesperadamente, mas pega o ano todo. Quantas vezes no ano de 2015 você necessitou desesperadamente da ação de Deus na sua vida? Agora isso é incrível, porque Jesus está aí. Você acha que ele não quer se manifestar? E por que ele não se manifestou? Porque ele não foi liberado por você para se manifestar. Ele é a glória de Deus, ele está em você. Mas existe uma maneira de se relacionar com ele, que é isso que eu estou querendo dizer por hospedagem, que libera ou não a glória dele na tua vida. Que libera ou não o poder dele na tua vida. Está entendendo? Entenderam isso? Então é por isso que nós podemos hospedar de maneira diferente. Tem gente que recebeu Jesus e aí fica com aquela ideia antiga que é errada. Ai, eu tenho Jesus, agora eu estou indo para o céu. Oh, que maravilha! Meu endereço agora é o céu. Eu sou salvo por Jesus, ele é o meu Salvador. Claro que isso é verdade. Mas enquanto você vive aqui, o que você acha que precisa acontecer? Enquanto você não vai para o céu. O que você acha que precisa acontecer? É preciso que esse Jesus que está em você se manifeste. Então essa hospedagem da glória de Deus é você hospedar Jesus de tal forma que ele possa se manifestar na sua vida. E há um tipo de hospedagem que libera a glória de Deus. Diga assim, levanta a mão e diga assim comigo. Eu estou disposto a aprender e a aplicar a verdade da Bíblia em como liberar a glória de Deus. Amém. Você será uma bênção. Porque à medida que a glória começar a ser liberada na sua vida, você começar a liberar a glória, as pessoas vão ver a glória dele em vocês. Em vocês.
A glória, Deus espera que a glória dele seja vista na minha vida, na sua vida. Deus espera que seja visto quem Deus é em mim. Deus espera que seja visto o que Deus faz em mim, através de mim. É isso que nós vamos falar nessa manhã. Então, olha só, a primeira coisa que nós temos escrito aí no ponto 1, nós somos a casa que hospeda a glória de Deus. O texto que nós temos aí do 2 Crônicas, capítulo 5, é o texto em que o rei Salomão foi consagrar o templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, lá no passado. Ele foi consagrar esse templo para Deus. Davi ajuntou ouro, prata em grande quantidade para construir o templo, para fazer o templo. Mas sabe por quê que ele não fez? O Davi não construiu? Porque ele foi um homem de guerra, derramou sangue. E aí Deus diz, você não vai construir a minha casa. O seu filho, um filho que vai nascer de você, vai construir a minha casa. E aí nasceu Salomão, que foi o que construiu o templo. E aí então, ele estava nessa fase de construir o templo. E sabe, esse texto nosso termina quando a palavra de Deus nos diz que quando ele fez algumas coisas com relação ao templo, a glória de Deus veio naquele lugar e encheu o templo com uma fumaça espessa que nem os sacerdotes podiam entrar lá dentro. Ninguém podia entrar, porque a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar. Nessa manhã, eu quero meditar com você o que é que Salomão fez que encheu a casa de fumaça da glória de Deus. O templo da glória de Deus. O que é que ele fez que encheu o templo da glória de Deus? Quais foram as coisas, quais foram os princípios que ele seguiu que encheu o templo da glória de Deus? E mais, eu quero meditar com vocês nessa manhã, nessa meio-dia já. Como é que você pode, e nós vamos meditar nos dias seguintes, como é que nós podemos manter essa glória? E sabe, o que Salomão fez, em outras palavras, foi como se ele liberasse a glória. Deus já tem a glória já está aí. Já estava no templo, ele tinha construído o templo, já estava lá. Mas ele fez alguma coisa que liberou a glória. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção nisso. O nosso texto aí, em letras grandes, diz, somos a casa que hospeda a glória. Amados, aquele templo no Velho Testamento era uma figura da pessoa de Jesus. E era uma figura também do céu. E era uma figura também, sabe do quê? Do seu espírito que hospeda a glória de Deus. A Bíblia diz que você, a glória de Deus, Deus vem habitar em você no seu espírito. Ele habita no seu espírito. Então aquele templo do Velho Testamento era uma expressão disso. Dá uma olhadinha o que diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16 aí nas nossas Bíblias. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Dá uma olhadinha. 2 Coríntios 6, 16. Encontraram, hein? Eu ainda não. 2 Coríntios, eu tenho muita coisa dentro da minha Bíblia, às vezes é complicado. Ok, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Está aí na nossa tela. E diz aí, e que consenso, deixa eu ler aqui na minha tradução, porque a palavra consenso aí ficou meio estranha. Capítulo 6, versículo 16. E que ligação, presta atenção nisso, e que ligação tem o santuário de Deus com os ídolos? Diga comigo, santuário de Deus. A pergunta que o apóstolo São Paulo está fazendo pelo Espírito Santo, ele que escreveu esse texto, ele disse, que ligação tem o santuário de Deus com os ídolos? Agora presta atenção, leia comigo todo mundo junto. Pois nós somos o santuário do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aquele santuário do Velho Testamento era um símbolo de você. Era símbolo do teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Deus vive em você.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem em você. Você é o santuário. Você é o santuário. Então agora como é que você libera a glória que está dentro do seu santuário? Jesus é a glória, Ele está dentro do seu santuário. E vou dizer uma coisa, amados. Existe um erro terrível no meio do cristianismo hoje. Há pessoas que pensam que pode ter um pouquinho de Jesus, né? Pode ser assim, um pouquinho assim, cristãos, menos cristãos, mais cristão, ou um cristãozaço. Amados, deixa eu te dizer, Deus não tem filhos, porque todo cristão é um filho de Deus. Deus não tem filhos de segunda categoria. Não existe cristãos de segunda categoria. Mas aí você pensa, mas então, pastor, o que acontece comigo? Eu digo para você, o problema nosso é o quanto nós liberamos daquilo que nós temos. Não é, a glória de Deus está no seu potencial, na sua plenitude em você. Não é possível você ter Jesus e ter um pouquinho de Jesus, isso não funciona, não existe como, ou você tem ou não tem. Jesus disse que não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não pode ter ou não ter, ou ter um pouquinho. Então você está chegando à conclusão qual é o problema, o grande problema da história? Somos o quanto nós liberamos do que temos em nós. Nós já temos, mas que tipo de hospedagem? E hospedagem é relacionamento. Que tipo de relacionamento que eu posso ter com o Jesus que vive em mim, a glória de Deus, para liberar, para que Ele encha a minha casa? Amados, os apóstolos no passado liberaram a glória de Deus na casa deles. Pedro, vou dar só um exemplo aqui. Pedro liberou tanto a glória de Deus na vida deles, que à medida que Pedro passava pelas ruas, a sombra dele era projetado na vida das pessoas, elas saravam. Elas eram curadas. Ele não dizia palavra nenhuma, ele não esperava nada, ele não fazia nada. Ele estava simplesmente passando pela rua. E à medida que ele passava, a sombra batia nas pessoas e as pessoas eram curadas. A Bíblia nos relata que nos tempos primitivos, as pessoas mandavam lenços ou sei lá, roupa ou coisas. Os apóstolos tocavam, as pessoas eram curadas. Então, amados, o que é que está acontecendo comigo primeiro e depois com vocês? Falta liberação daquilo que nós já temos. Nós já temos. É mais ou menos como nós fizéssemos assim. Eu sou a casa de Jesus. E eu sou uma casa boa. 4 banheiros, todos com suíte, eu sou essa casa. Eu sou casa excelente. Não sou uma casinha meia boca. Eu sou uma casaça. Sou uma mansão. Você é uma mansão. Deus não vive em casebre. Você é uma mansão. 5 quartos, todos suítes com banheiro, coisa de primeiro mundo, né? 2 andares para cima e para baixo, sala de tudo que é tipo, para tudo que é coisa que você imaginar. Agora, esses somos nós. Eu tenho Jesus. Sabe o que acontece na maioria das vezes comigo? É que Jesus que veio, Ele veio com toda a glória dEle, e Ele quer encher a minha casa. Mas eu condiciono Ele a ficar só numa parte da minha casa. Uma vez eu estava orando ao Senhor, num período extenso de jejum e oração, e aí eu tive uma visão clara. Eu vi uma casa de 2 andares. E sabe, no andar de cima é que estava a coisa. Lá estava Deus, a glória dele, Jesus estava lá, com bastante gente, e eu estava no andar de baixo. Eu tive essa visão. E eu chorei tanto, e eu disse, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero estar onde o Senhor está. Senhor, eu quero que o Senhor ocupe a minha casa toda. Às vezes nós dizemos assim, Jesus, o Senhor mora em mim. Mas se o Senhor quer saber uma coisa, no meu casamento o Senhor não toca. Casamento para os casados aqui é 1/4 da sua vida, da sua casa. Agora para todos nós, os adultos que já trabalhamos, Senhor, o Senhor está na minha casa. Mas sabe, naquela área lá, do departamento financeiro da minha casa, não toca não, que esse é comigo. Você não entra lá. Então o que nós vivemos fazendo com Deus é exatamente isso. Nós não deixamos Ele encher a casa.
A hospedagem que nós fazemos, nós o condicionamos a certas áreas da nossa vida somente. E não permitimos que Ele seja Senhor de tudo. Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor. Mas, Senhor, os meus filhos, deixa que eu cuido. É assim. Às vezes Deus quer chegar à vara dos nossos filhos e nós, o paizinho, a mãezinha, dizemos: não, Senhor, não faz isso, não deixa o meu filho. Aí o Jesus diz assim, está escrito lá em Hebreus isso, Hebreus 12. Se algum filho está sem correção, é bastardo e não é filho, porque Deus ama e corrige os filhos dele. Vara neles. Então, nós não deixamos encher a nossa casa, porque nós limitamos. Como é então que nós fazemos para liberar isso? Esse é o nosso assunto. E eu não quero ficar falando aqui da parte negativa da coisa, mas você tem que entender a parte negativa para você poder dar a volta nessa história da sua vida. Você tem que saber que Jesus quer encher você tanto que quando as pessoas passarem por você, elas caiam no chão. Eu conheci uma senhora, já bem de idade, morava no Rio de Janeiro, na Serra lá, e eu estava lá uma vez para um congresso nesse lugar, e essa mulher era uma senhora já bem velhinha, era tão cheia do Espírito Santo, que as pessoas não podiam chegar perto dela, elas caíam no Espírito, da unção que havia nela. Ela não precisava olhar para eles, não precisava dizer nada, não precisava profetizar, não precisava dizer "Oh!", não precisava nada. As pessoas chegavam perto dela e caíam, por causa que ela estava cheia do Espírito Santo. A glória do Senhor tinha enchido a casa dela. Encheu a casa dela. Ela não precisava fazer nenhuma mímica para trazer a glória de Deus. Ela estava cheia da glória de Deus. Você tem a glória de Deus na sua vida em potencial. O que precisa é você liberar a sua casa. Deixar que essa glória de Deus vá por toda a sua casa. Por todos os lugares da sua casa. Toque todas as áreas da sua vida. Toque, por exemplo, o seu temperamento. Tem gente que é cristão e diz assim: irmãos, eu sou assim, eu dou um boi para não entrar na briga, mas eu dou uma boiada quando eu entro para não sair. Tem gente que diz assim: eu sou explosivo, eu sou pavio curto. Hello! Segundo a palavra de Deus, você é uma pessoa que tem a glória de Deus dentro de você. E sabe o que a glória de Deus tem nela mesmo? A glória de Deus tem nela mesmo domínio próprio, mansidão, temperança. Tem todas essas coisas. Já viu cristão pavio curto? Não existe, é carnal. Deixou Jesus limitado num pedacinho da sua casa, não deixa entrar no resto. Estão entendendo? Eu espero que eu esteja falando claro para vocês. Do you understand the word that comes out from my mouth? Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é de Deus, eu estou falando comigo. Hello? Para de pensar que eu estou pregando para vocês. Estou falando aqui, mas eu estou falando, Deus está falando é comigo. E se você duvida, pergunta para a Nice. Pobrezinha da minha esposa, ela tem que contar todas as coisas que não gostaria. Mas olha só, como é que nós hospedamos essa glória? A primeira coisa é que quando nós temos a glória de Deus, nós somos os mensageiros. Os mensageiros. Veja o que diz aí no nosso boletim. O mensageiro é aquele que prepara o caminho. Sabe? Você não existe por você mesmo, meu irmão, minha irmã. Você existe com um propósito. Se você é filho de Deus, você é filho de um Deus que tem propósitos. Ele faz as coisas com propósitos. Há propósitos em todas as coisas que ele faz. E um dos propósitos é que Jesus Cristo veio aqui nessa terra, morreu e ressuscitou, veio viver a vida dele em você. Sabe para quê? Para que você continue a missão dele. Você continua os propósitos que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpriu o maior de todos, que você e eu não poderíamos cumprir, que era morrer e ressuscitar, para nos salvar. Mas agora, a missão dele de salvar os outros é a minha missão.
É a sua missão. Nós somos agora os mensageiros. No tempo de Jesus, o mensageiro era João Batista. Ele veio anunciando, ele diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele veio anunciando, e ele batizava no Rio Jordão, para arrependimento de pecados, para que a pessoa se arrependesse e mudasse, houvesse uma mudança de vida, deixasse a glória do Senhor encher a casa. Mas sabe de uma coisa? Outro que anuncia, que é mensageiro, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que veio para convencer as pessoas no mundo, começando comigo e com você, convencer do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, versículo 8 a 11. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João Batista foi mensageiro de Jesus. Você é mensageiro de Jesus, que está em você. O Espírito Santo é o que vem para convencer. Sabe quem é a boca do Espírito Santo? A sua boca. Sabe quem são os olhos do Espírito Santo? Os seus olhos. Sabe quem são os pés? Que a Bíblia diz que são formosos os pés do que anunciam as coisas boas? São os seus pés. São os seus pés. Os braços dele, para abraçar, para receber, são os seus braços. João Batista era o mensageiro, o Espírito Santo é mensageiro, você é o mensageiro. Nós somos a morada de Deus, somos mensageiros. Nós hospedamos a glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, nós lemos: nós devemos levar a glória de Deus ao mundo levando Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando você acorda pela manhã, o Benihim escreveu um livro, título do livro, Bom Dia Espírito Santo. Olha, não seria nada inconveniente, não seria nada demais se todas as vezes, se você adotasse esse hábito, quando você acorda de manhã, dizer: bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Como vai ser hoje? Espírito Santo, eu te convido. Jesus, Pai, eu te convido para o Senhor realizar na minha vida tudo o que o Senhor tem para mim. Eu te convido para o Senhor liberar sua glória nesse dia e encher minha casa. E, Senhor, eu te convido para que à medida que eu vou, o Senhor vá comigo e tudo que o Senhor quer fazer através de mim seja feito. Isso é verdadeiramente ser cristão. O resto é ser cristão mais ou menos. Quem é o cristão mais ou menos é o que hospeda a glória de Deus mais ou menos. Esse é o cristão mais ou menos. Não é porque não tem tudo o que precisa para ser cristão. Não é porque Deus deu um pouquinho. Eu acho que Deus não me ama muito, porque olha só lá, aquele irmão, aquela irmã. Isso é uma mentira do diabo. Você não tem um pouquinho de Jesus, uma metadinha dele. Você tem ele completo na sua vida. Então nós somos a casa que hospeda a glória. Vamos para frente? O tipo de hospedagem que libera a glória de Deus. Qual é esse tipo de hospedagem? Vai lá para o seu texto, em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Está aí no nosso telão. Se você não tem a sua Bíblia aí, deveria tê-la. Ok? Aliás, você tem, né? Se você tiver um celular, você tem. Se você tiver um iPad, você tem. Então você tem. Você tem tudo isso. Ok. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro, todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Veja a primeira coisa. Qual é a hospedagem que libera a glória de Deus? É a hospedagem que traz a Deus todas as coisas dedicadas a Ele. Não foi essa a primeira coisa que Davi fez? Que Salomão fez? A glória de Deus se manifestou no fim dessa coisa toda que ele fez. Ele não precisou dizer: eu invoco em nome de Jesus, se fosse hoje, a glória de Deus, desce nesse lugar. Ele não fez nada disso. Ele não disse nada, a glória veio como consequência. Mas o que ele fez liberou a glória de Deus. E a primeira coisa que ele fez foi em que ele trouxe a Deus todas as coisas que eram dedicadas a ele. Deixa eu fazer essa pergunta para você.
Como estão as coisas que são dedicadas ao Senhor na sua vida? Já estão entregues a Ele? Já foram trazidas por você? Você já pôs eles nos devidos lugares? Aonde eles têm que ficar? Já pôs essas coisas nos tesouros do Senhor? Sabe o que a Bíblia diz? Está lá em Coríntios. Diz que nós somos como vasos de barro, mas dentro de nós tem um tesouro escondido. Você já apresentou os seus tesouros para Deus? Você já fez o que Salomão fez? Essa foi a primeira coisa que ele fez, que liberou a glória. Vou dizer uma coisa para você. A glória não vai ser liberada se você ficar de posseiro. Nós entendemos essa palavra porque somos brasileiros. Você sabe o que é um posseiro? Um posseiro é aquele camarada lá no Brasil, com respeito a terras, que entra numa terra que não é dele. Não tem direito, não tem documento, não é dele, mas ele entra como posseiro. Muitas vezes nós nos tornamos posseiros daquilo que é de Deus e começamos a tratar as coisas que são de Deus como se fossem nossas. Que tipo de hospedagem é esse? Você acha que alguma glória de Deus vai se liberar com um tipo de hospedagem dessa? Nunca. Então a primeira coisa é trazer a Deus as coisas dedicadas a Ele. É por isso que na Bíblia tem textos assim, por exemplo, lá no Velho Testamento, com respeito ao dinheiro, lá em Malaquias, que vocês sabem de cor. Trazei o dízimo à casa do tesouro. Trazei. Uma ordem, um imperativo. Mas sabe o quê? A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Sabe qual que é um tesouro que você tem? Sua boca. Para quem está consagrado a sua boca, ela é um tesouro que você tem que trazer, apresentar e pôr no lugar certo, na casa de Deus. Você é a casa de Deus, a sua boca é um dos tesouros que Deus tem. A sua boca, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é pela sua boca que a palavra de Deus vai sair, e ela é como uma espada de dois gumes. E ela não volta vazia. Ela faz o que Deus quer. Outro tesouro, sabe o quê? Seus olhos. Os olhos são as janelas da alma, diz Jesus. E nós somos a luz do mundo. Se a luz que há em nós é trevas, diz a Bíblia lá em Mateus, quão grandes trevas serão. E nós poderíamos ir falando disso, os tesouros, as coisas que são do Senhor, que são dedicadas a Ele. Você não pode deixar eles fora do controle do Senhor. Sabe qual que é uma outra coisa que pertence ao Senhor? E nós achamos que pertence a nós? O tempo. Amados, nós estamos aqui fazendo o jejum de Daniel. Não todos, eu espero que uma grande maioria esteja. Não vou perguntar, porque isso é pessoal, compete. Não vou prestar contas disso, graças a Deus, mas por mim eu vou, mas por vocês não. Nós estamos fazendo o jejum de Daniel. Consagração. Nós estamos querendo trazer o que é do Senhor para Ele, nosso tempo. Toda tarde, toda noite, o pastor Paulo passa a mão no telefone dele e manda para nós os textos para a gente meditar no dia seguinte. Tem gente que consegue achar que os textos da Bíblia, a palavra de Deus, é boring, é chata, não diz muita coisa. Gente comentou isso comigo. Agora acredite se quiser, mas isso é verdade. Um dos tesouros que tem que ser apresentado é a tua meditação na palavra de Deus. Esse é um dos sérios que tem que ser apresentado. É o teu tempo para meditar. É o tempo que você tira. É verdade. Eu estou falando a verdade. E é assim que nós não deixamos Deus tomar posse das coisas que são consagradas a Ele. Nós nos tornamos posseiro. Tem gente posseiro do tempo, tem gente posseiro do dinheiro de Deus, tem gente posseiro do corpo, que é templo do Espírito Santo, da boca, do olho, do pé, da mão de Deus. Tem gente que é posseiro quase de tudo. E aí diz assim, eu acho que Deus não me ama, Deus não se manifesta. Pastor, Deus nunca falou comigo. Como será que eu faço para Deus falar? Ué, dá o seu ouvido que é dele. Deixa de entrar lixo no ouvido de Deus. Ou o que você pensa que acontece quando você está ouvindo aí porcaria? Coisa que não deve no seu ouvido. O que está entrando? Esse ouvido é de Deus, está entrando para dentro do templo.
Então, trazer as coisas dedicadas a Ele. Quando Jesus recebeu você, Ele dedicou o Pai. Quando você entregou tua vida para Jesus, quando o Espírito Santo veio e te convenceu, alguém falou do Evangelho para você, e você recebeu Jesus como teu Senhor e Salvador, Jesus te dedicou para Ele. Você é todo dele. Todo, teu tempo, tudo, tuas energias. Segunda coisa que Ele fez, primeiro Ele dedicou todas as coisas, versículo 2, aí para frente, vai até o 20 aí, essa segunda coisa aí. Versículo 2 diz assim, estamos aí? Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos e Israel, todas as cabeças das tribos, chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir a cidade de Davi, que é a cidade de Sião, a arca do pacto do Senhor. Fazer do pacto do Senhor, da aliança que Deus tem com você, a arca do Senhor, o centro da tua devoção. Sabe o que aquela arca significava? A pessoa de Jesus. O significado daquela arca, do lado do Velho Testamento. Ele era a pessoa de Jesus. Ele era o lugar em que tinha 2 querubins. O lugar que se manifestava a glória de Deus. A arca era um tipo da presença de Jesus. Presta atenção agora. Nós não temos a glória de Deus se manifestando, enchendo a nossa casa, porque uma das coisas que nós erramos é que nós não fazemos a aliança que Deus tem com a gente, o centro da nossa devoção. Nós não trazemos aliança para casa. Naquele tempo a arca naquele tempo as coisas eram símbolos para apontar para o que Jesus ia fazer no Novo Testamento. Naquele tempo, sabe o que acontecia? O povo de Israel pensava que tinha arca e dizia, ai, somos vitoriosos, e vivia uma vida que de Deus não tinha nada. Sabe o que aconteceu? Deus mandou os filisteus e eles ganharam a guerra e levaram a arca. Eles tinham a arca como se fosse uma mágica. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu entro em muitas casas e a primeira coisa que eu vejo é uma Bíblia aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto, como se fosse uma coisa mágica, como se uma Bíblia aberta no Salmo 91 protegesse a casa, ou fizesse alguma coisa, como se fosse mágico. Sabe o que protege a casa e faz coisa? É a palavra no seu coração, é a vivência da palavra, é isso que protege, e é isso que é mágico, tremendamente, poderosamente. É interessante isso. Interessante o que fazemos com a nossa devoção, a aliança que temos com Deus. Nós temos aliança com Deus, com a palavra de Deus. Né? Veja só, então as pessoas vêm para trazer a arca. E aí, sabe o que acontecia? Deus tem a glória dele por ele mesmo, ele não precisa de você nem de mim. Mas ele escolheu você e a mim para manifestar a glória dele. Ele disse, você é a luz do mundo. Eu quero acender você e pôr lá. Agora tem luzinha assim que você tem que chegar muito pertinho para ver que está aceso. Está aceso. Se nasceu de novo, tem Jesus, está aceso. Mas às vezes tem um monte de coisa em cima da luz. Está coberta. Pôs lá debaixo do alqueire, como disse Jesus. Tem que descobrir, essa é a aliança que Deus tem com a gente. Então, olha só. Eles se reúnem para buscar a arca. Sabe por quê? Porque o inimigo tinha levado a arca. A aliança que Deus tinha com Israel, o inimigo tinha levado. Olha aqui para mim, no nome de Jesus, essa palavra rema para a tua vida nessa manhã. Deus tem uma aliança com você. A minha pergunta é, o que você está fazendo com a sua aliança? Você colocou a sua aliança na mão do inimigo? A arca estava na mão dos inimigos. Deus protege ele mesmo. Eles puseram a arca na frente do Deus deles, filisteu, chamado Dagom. Toda manhã, sabe o que acontecia? O Dagom estava de boca na terra na frente da arca do Senhor. Sem homem nenhum precisar cuidar. Deus não precisa que você cuide da glória dele. O que Deus quer é que você libere a glória dele na sua vida. Deus não quer que o pacto dele com você fique cativo. E sabe qual que é a aliança que Deus tem com você? É tão tremenda que a gente levaria muito tempo falando disso, mas eu quero resumir dizendo isso.
Ele quer ser seu Deus. E Ele quer se manifestar na plenitude dEle em você. Para que vejam a glória dEle em você. Vocês entenderam isso? Então a arca amanhecia. E um belo dia, o Dagom caiu e Deus disse, já chega. Caiu e quebrou o pescoço. Puf, quebrou o Dagom inteirinho, aquele ídolo que não era de nada. E aí a arca estava lá. E sabe o que aconteceu? Aí, de repente, Deus diz, meu lugar não é aqui. O lugar da minha glória não é aqui com o inimigo. Eu cuido da minha glória, não tenho nenhum problema. Mas eu quero voltar para o lugar que eu escolhi fazer repousar a minha glória. Sabe qual é o lugar escolhido para Deus fazer repousar a glória dele? Você. Você. Porque a glória dele resplandeceu na pessoa de Jesus que está em você. E a minha pergunta, o que você está fazendo com o Jesus de Deus? Mas olha, aí Deus disse, não chega, já chega dessa história. Começou a mandar praga em cima dos filisteus. Chagas, úlceras, grandes, o pessoal virou feridento, virou um negócio assim horroroso. Aquilo era aquelas pragas que talvez até cheiravam mal. Imagina na casa todo mundo feridento. Que coisa terrível. E aí os filisteus disseram, não tem jeito. Nós temos que tirar essa arca daqui, porque ela é contra nós. Ó, ou a aliança de Deus é teu favor, ou ela fica contra você. Não tem meio termo. Então, olha o que está fazendo com a aliança. E aí, sabe o que aconteceu? Eles foram consultar as pessoas. E aí eles decidiram que tinham que fazer um carro novo para pôr a arca, com vacas que nunca tinham carregado o carro, e tinham que fazer como oferta para Deus aquelas chagas, aquelas figura daquelas chagas de ouro, e mandar para Israel de volta. E aí sabe o quê? Mandaram para Israel e soltaram as vaquinhas. E Deus é Senhor das vaquinhas. Ele dá a orientação. Se imagine se Deus dá o rumo para as vacas que ela tem aí. Imagine você, filho, filha de Deus. Como é que pode andar sem rumo na vida? Não é possível, não é cabível isso. E as vaquinhas foram andando, e foram andando. E aí alguém disse, hey, a arca do Senhor está vindo. E aí vai todo o pessoal lá e tal para buscar a arca. E aí alguém toca na arca. Essa história está escrita na Bíblia. E sabe o que acontece? Morre fulminado. Porque a arca de Deus é a glória de Deus, e quem tocar na glória de Deus morre fulminado, não interessa quem é. Nós não podemos tocar na glória de Deus, nós temos que hospedar a glória de Deus. Sabe o que é tocar na glória de Deus? É tirar de Deus o que é devido. Deus não precisa da ajudazinha, porque o carro ia andando, deve ter passado por cima de uma pedra, o carro meio fez assim, parecia que a arca ia cair, e um bem intencionado tentou segurar a arca e morreu. Deus não precisa de você tentando segurar nada do que é dele. Ele segura o que pertence a ele, e o que pertence a você também está na mão dele. Ninguém tira da mão dele. E a arca voltou para casa. E agora aqui, o Salomão construiu o templo para pôr a arca, e a arca ficou numa tenda aquele tempo todo. Então, centro da devoção. A devoção tem que ser pessoal, mas também tem que ser coletiva. Ah, irmãos, eu acho que hoje eu não vou no culto, eu vou ficar vendo aqui alguns dos pregadores aqui na televisão e tal, sentado no meu sofá, porque Deus está em todo que é lugar. Hello? Você é membro do corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo. Você já viu o que aconteceria se a minha mão resolve desenganchar daqui do meu braço e sair assim, andando? Eu sei o que aconteceria. Todo mundo aqui ia gritar e sair correndo porta fora, porque isso é uma assombração. Tem cristão assombração. Pensa que é um membro andando por aí sozinho. Cristão, verdadeiramente cristão assombração. Está entendendo o que estou dizendo? A analogia está clara? Família Adams, aqueles monstrinhos, né? Cristão monstrinho. Mas é pessoal, é coletiva.
Ah, pastor, mas eu estou lá, adorando na minha casa, eu estou fazendo, amém, está fazendo o que é certo, mas e o coletivo? E o corpo? E o culto do domingo? Ai, pastor, mas é que o senhor não sabe como é que é. Eu não me sinto muito bem. Não se sente bem? Com os outros irmãos em que Jesus mora neles, teus irmãos, membros do mesmo corpo, aqueles que você vai ter que viver no céu a eternidade inteira. Não alguns anos, a eternidade inteira. Não se sente bem? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Outra coisa, versículo 3. Coloca para nós o 3, por favor. Versículo 3, veja o que diz aí. E todos, vamos comigo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa do 7º mês. Gente, o meu pai, que é o meu Deus, que também é o seu pai, porque é o seu Deus, é um cara que gosta de festa. Leia na Bíblia para você ver. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma ovelha, deixou as 99 no deserto, foi buscar a que perdeu, achou e quando voltou para casa fez o quê? Uma festa. Tinha uma mulher que tinha algumas moedinhas, uma moedinha caiu e foi rolando. Aonde foi a moedinha? Limpa a casa, acende a luz, faz tudo e quando acha faz o quê? Tinha um pai que tinha 2 filhos. Um boboca resolve sair, e esse sou eu e você. Eu e você. Saímos em Adão. Resolve sair, gasta tudo que tem, de maneira injusta, indigna, tudo que era do pai, herança. Aí um dia cai em si e resolve voltar. E confessa e diz, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um escravo. Olha, pai, eu descobri que ser escravo da tua casa é um negócio maravilhoso, eu nunca tinha pensado nisso antes, os teus escravos são gente muito bem cuidada aqui, me trata como um escravo. Aí o pai vê o filho, vai correndo, ele tinha vendido o anel, que era o símbolo da paternidade, que tem um brasão assim, que você punha assim para selar. Naquele tempo não tinha esses cartórios que você vai assim para reconhecer a firma, era o selo, ele tinha vendido a roupa, as sandálias, ele estava um traste. Aí o pai sai correndo, o abraça, e sabe o que faz? Diz para os outros, traz o bezerro cevado, aquele que a gente está engordando, esperando uma ocasião, traz para matar, vamos ter aqui música e festa. Esse é o pai, esse é o pai. E veja só, aqui diz, a devoção deve ser com festa. Ai, pastor, eu vou na igreja, pastor, porque eu sou crente. Porque, sabe, pastor, eu vou na igreja porque eu sou perseverante e obediente a Deus. E aí vem na igreja, eu estou obedecendo. Gente, que tipo de obediência é essa? Você acha que é agradável ao Senhor? Tem que ser uma obediência de coração, é uma festa. Senhor, está chegando a hora, Senhor, para ir na igreja. Jesus, abençoa que aquela igreja hoje esteja cheia. Senhor, em nome de Jesus, não vai ficar ninguém dormindo e perder a palavra que o Senhor vai falar com o pastor João e comigo, e com todo mundo. Não vai perder. Acorda, Senhor. Senhor, manda um anjo, dá um tapa nele. Acorda. Senhor, não deixe que chegue atrasado. Senhor, acorda por louvor, porque o louvor vai ser tremendo. As músicas, a adoração que nós vamos cantar, vim para a igreja como uma festa. O Davi, quando levou a arca para casa, sabe como é que ele fez? Ele levou com festa, sacrifícios, festa, banda tocando, música, festa. Está escrito aí, como é que é a tua vida? É aquele grump old man? Sabe o que é isso, né? Grumpy é igual, sabe, lá no Brasil nós temos um desenho, aquele do velhote lá, como é que é o nome dele, que tem uma espingardona? Oi, Zé! Oi, mulher, como está, Zé? Crente Zé Buscapé, cristão Zé Buscapé. Alegre, alegria.
A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria quando você vem para casa. A alegria quando você toma a Santa Ceia. A alegria quando você serve ao Senhor, que você vai convidar alguém para vir na igreja, que você vai falar de Jesus para alguém. A alegria. Porque a alegria é a nossa força. Outra coisa interessante, a devoção deve ser liberada pelas autoridades espirituais. Começa comigo. Amados, perdoe-me. Porque na grande verdade, a igreja é a cara do pastor. Às vezes o pobre do pastor está lá, mas na maioria das vezes sim. Eu tinha que orar muito mais do que eu oro. E quero dizer uma coisa para vocês, comece por minha coisa, antes de chegar em vocês. Já orei muito mais. Já jejuei muito mais. Meus braços estão meio assim. Orem por mim. É por isso que vocês estão aí. Levanta meu braço. Intercede por mim. Porque a coisa tem que começar de mim. Aqui o texto está dizendo que as autoridades espirituais, versículo 4 e 5. Olha o que diz o versículo 4 e 5. Ó. E tendo chegados todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca. Os anciãos eram os líderes. Os levitas eram os cantores. Eles levaram a arca. Vamos aí para o versículo, estamos no 5? E fizeram subir a arca à tenda da revelação. E todos os utensílios consagrados que estavam na tenda, os sacerdotes, os levitas, os levaram. Tem que levar consigo tudo que é consagrado, tudo que está na tenda da consagração, da congregação. Então, olha só, os líderes, começa nos líderes. Entenderam, diáconos? Entenderam vocês que ajudam aqui? Começa com vocês que estão lá atrás da câmara. Dessa câmara que está aí. Vocês notaram que a gente tem uma câmara aqui no meio? Estamos em processo de fazer coisas boas nessa igreja, em nome de Jesus. Do pessoal que está lá. Eu quero que todo mundo agora, se você não consegue virar o pescoço, eu não quero que tenha um torcicolo, mas eu quero que você olhe naqueles 2 boots que tem lá, naqueles 2 lugarzinhos que tem lá, olha neles, por favor. Pode olhar, nos 2 lados, olha neles. Estão vendo um negócio branco assim, saindo de cima? Aquilo ali está cheio de fio, aqueles fios estavam tudo caindo assim, ó, lá de cima. Você está vendo fio solto? Não, porque tem alguém que pensa que a casa de Deus precisa ter. Glória a quem glória, honra a quem honra. Entendeu? Nosso som está indo bem. Nós temos diáconos. Não é verdade, meu irmão? Ele chegou hoje aqui e aleluia. Tinha 2 cones no lugar, porque a plaquinha de onde os cadeirantes têm que entrar caiu. Mas já vamos providenciar. Vai ser colocado lá. E vai ter um lugar para você entrar. Vocês já viram quando vocês chegaram na igreja que tinha gente lá atrás recebendo você? Você entendeu? Nós somos líderes. É impossível você dizer assim, pastor, mas eu não sou líder. Como é que você me explica que o maior líder que já existiu no universo mora em você e você não é líder? Fala para mim esse mistério, que eu quero entender. Jesus, o maior líder que já existiu, é o que vive a vida dele em você, e você não é líder. Não entendo. Sinceramente, é demais para a minha cabeça. Não entendo. As autoridades devem incluir os utensílios sagrados. Todos os utensílios sagrados. Deve incluir o meu microfone aqui, ó, que bonitinho. Os outros microfones, as coisas que são consagradas ao Senhor. Mas a maior consagração é eu e você. São as pessoas. Isso tudo fica. Tudo fica aqui. Mas sabe? Nada do que você construir em você fica. A única coisa aqui que é permanente é você. E a única coisa que se torna permanente é que você constrói em você mesmo. Vai para o céu junto. Não tem como você ir para o céu e deixar. O resto fica tudo. E se você está preparando para ir, você tem que arrumar a casa. Aliás, tem aquele texto lá na Bíblia que Deus apareceu para o rei e disse, arruma a sua casa, porque você vai morrer. E aí ele chorou e tal, e orou, e o Senhor disse, tá bom, vou te dar mais 15 anos.
E não serviu de nada, ele não arrumou direito a casa, ele fez bobagem. Veja, 15 anos para... presta atenção nisso. Se o Senhor vier agora para você, como é que está a tua casa? Não, pastor, o que é isso? Eu sou jovem. Pensa nesse ano, no 1º de janeiro até hoje, quantos jovens foram levados? Pensa. Tem a ver com o plano do Senhor. E você tem que estar preparado. Agora. Entenderam? Coisa tremenda, hein? Deve haver devoção com bastante sacrifício. Irmãos, não é sacrifício para ganhar o que Jesus já morreu e sacrificou para ganhar para você. Tem gente que está querendo fazer sacrifício para ganhar o que Jesus, pelo sacrifício dele, ganhou. Esse sacrifício é maligno. Ele é maligno. Você não pode fazer isso. Tem gente que está querendo fazer, e que sacrifício é esse? São as boas obras que você quer fazer para tentar ganhar alguma coisa. Irmãos, você deve fazer boas obras, é claro, mas não para ganhar nada de Deus. Você deve fazer boas obras, sabe por quê? Porque o Jesus que andava aí curando, fazendo tudo que é boa obra, está em você. Mas não para ganhar alguma coisa, sabe por quê? Porque o que você tinha que ganhar, Deus já fez em Cristo. Quando Jesus morreu, estendeu o braço na cruz e disse, está consumado. Sabe o que ele queria dizer? Não tem mais nada para ser feito com relação a você. Tudo que tinha sido feito, foi feito. Está pronto. Está pronto. Agora, que sacrifício é esse, então, que o senhor está falando, pastor? É sacrifício de louvor. A Bíblia diz isso. Sacrifício de louvor. Como é o teu sacrifício de louvor quando você chega na casa de Deus? Não, pastor, é que o senhor não sabe, eu não sei cantar. Espera aí. Sacrifício de louvor não é cantor, senão o melhor sacrificador teria sido Michael Jackson. E eu não sei se foi, tenho dúvida. Não posso julgar. Não, é o coração. Você pode ter uma voz mais desafinada, mas se o teu coração, se o Espírito trouxer de você um cântico, Deus vai ouvir e vai dizer, ai, ai, ai. Você vai tomar o coração de Deus, Ele não vai resistir a você. Sabe? Tem muita gente que está confundindo as coisas. Pensa que vem na igreja para ouvir o louvor. Você não é ouvinte, irmão. Você é adorador. Todos nós que somos filhos de Deus somos adoradores. Você vem para adorar. Então, por isso, nunca chegue depois do louvor. É ofensa ao Senhor chegar depois do louvor. Ofensa, porque é a hora da adoração. E isso é uma das coisas que está roubando do Senhor a adoração que pertence a Ele. Nunca chegue. Ok? Então, olha só. Abundante sacrifício, sacrifício de louvor, sacrifício de adoração ao Senhor, abundante, de oração. Ok? O que é que coloca... o tipo de hospedagem, nós vimos aí 3 coisas. Primeiro, traz as coisas dedicadas a Deus. Segundo, é que faz a aliança o centro da sua devoção. E agora nós vamos ver o terceiro. É o que coloca a aliança no Santo dos Santos. Santo dos Santos, lá no Velho Testamento, tinha tipo de uma tenda, e aí tinha o átrio na tenda, quando se entrava nela, e aí tinha o lugar santo, que ficava lá o altar, ficava lá algumas coisas do incenso, a mesa dos pães, e daí tinha um outro lugar que se chamava o Santo dos Santos. Lá dentro tinha a Arca da Aliança. Era a única coisa que tinha lá dentro. No Santo dos Santos. Então, olha só, preste bem atenção. O que nós estamos dizendo agora na terceira coisa é que coloca a aliança do Senhor no Santo dos Santos. Sabe qual que é o Santo dos Santos? É o teu espírito. Humanamente falando. O teu corpo é o átrio exterior. A tua alma é para ser o lugar santo. O teu espírito é o Santo dos Santos. As coisas têm que entrar na sua cabeça e descer para o seu coração. Quantas das coisas que você ouve e ficam só aqui? Ficou no átrio, ficou no corpo.
ficou no lugar santo, a alma. Mas as coisas têm que ser levadas para o santo dos santos. Tem que descer e entrar no teu espírito. É o lugar mais santo. É o lugar da habitação de Deus na sua vida. Tem que ser colocada, versículos 7 a 10. E aí sabe qual que é a consequência disso? Aí vem o versículo 11. E o versículo 11 nos diz que não fizeram nada para que acontecesse isso que está escrito do versículo 11 até o 14. A glória do Senhor enche o templo. Versículo 11, vamos ler? Vamos ler para terminarmos, ok? Vamos lá? Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes se achavam presentes, se tinham santificado, a ordem dos seus turnos, 12. Também os levitas, que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Ramã, Jedutum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino. Vamos? Lê alto. Tocavam as suas trombetas. Então aí vai dizendo, quando. Daí de novo diz no próximo versículo, quando. E agora veja o versículo 13. Quando? 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 Isso indica ação. O que estava sendo feito? A primeira ação aí foi que todo mundo que estava lá saiu para fora. Gente, se não acontecer na tua vida esse versículo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você não sair para fora e não deixar Cristo viver, não tem como a glória de Deus ocupar o seu tempo. Não tem como. Sabe? Não se pode ter dois senhores, ou você ou Deus. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, como sacrifício. Então, tem que sair. A Bíblia diz, quando os sacerdotes saíram. E a Bíblia diz, quando os levitas saíram. Dá lugar para Deus. Deus vem quando há lugar na sua vida. O que é que está ocupando a glória de Deus? Às vezes fica assim, prensada num cantinho da nossa vida, querendo se expandir, mas tem coisa ocupando o lugar. Tem que sair. Tem que sair. E uma das que ocupam grandemente o lugar sou eu, é o meu eu, é a minha alma. Eu quero. Irmãos, nós vamos começar a sustentar um missionário novo. É um exemplo. Nós queremos, ainda não estamos fazendo. Nós vamos sustentar mais um missionário. E por isso, irmãos, nós vamos ter que melhorar a contribuição lá com a nossa irmãzinha que está fazendo o projeto de sustento missionário. Pastor, mas fazendo as contas do meu dinheiro, eu não vou poder contribuir com mais isso. Fazendo as contas do teu dinheiro? Olha só, é assim que o nosso eu, que é a nossa alma, se assenta no trono, que só pode ter Deus sentado no trono. Quando nós dissemos o meu, às vezes alguém está lá, até às vezes maltratando o filho de alguém, e nós temos filhos da mesma idade. Estamos aqui, não é o meu filho. Às vezes algum irmão está sofrendo. A gente não está nem aí, porque a gente não está sofrendo. Sabe o que é isso? É uma vida centralizada no ego. Agora, eu disse isso hoje pela manhã para os irmãos, que estão sendo bravos o suficiente para vir às 9h30 para treinamento aqui na igreja. Eu disse para eles, tem as pessoas dizendo coisa boba. Tem gente que está dizendo, vamos matar o nosso eu. Gente, o teu eu é a tua personalidade, é o que Deus criou. Se você matar o eu, você fica despersonalizado. Você tem que matar o egoísmo do teu eu. Ego é o eu, em grego. Ismo é tudo aquilo que você mesmo, o teu eu, acrescenta no teu eu. É o ismo, você tem que matar o ismo do teu eu. O ismo é quando o teu eu entra no centro e age como se fosse
o que está sentado no trono. E sabe, amados, temos que descer do trono. Não tem jeito. Então, quando louvamos a Deus, quando damos lugar para Deus, então a glória. Veja o 13. Vamos ficar em pé, nós estamos terminando. Eu gostaria de que o pessoal da adoração... Vamos lá? Versículo 13, vamos ler todos juntos. Quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes e fazerem ouvir em uma só voz, louvando ao Senhor, dando-lhe graças, e quando levantaram a voz com trombetas e com símbolos e outros instrumentos, e louvaram ao Senhor, dizendo, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia. Então, diga comigo, então. Antes desse então, teve um monte de quando. Essas são as condições para que o então aconteça. Quando você fizer o quando. Isso está no seu boletim, isso está sendo gravado, vai para o site da igreja, reveja. Porque nós temos que liberar a glória. Que tipo de hospedagem libera a glória? É esse tipo de hospedagem que libera a glória. Eu quero fazer um apelo para você. Você quer liberar a glória? Tem que ter um quando. E o quando que eu quero dizer para você fazer agora é: faça um quando na sua vida de sair do seu lugar de conforto. Faça um quando, vem aqui para frente. Tem gente que diz, não, mas pastor, aqui também está bom, será que Deus não está aqui? Claro que está, mas tem que ter um quando, para que venha um então. Faça esse quando. Esse quando é tão pequeno, sai do seu lugar e vem para cá. É um quando pequenininho. Se você não for capaz de fazer esse quando, você vai fazer que tipo de quando? Vem mais para frente, chega mais. Amados, chega mais. Vem para frente, chega mais. Chega mais. Os louvores, eu quero em nome de Jesus. A minha oração é que a sua vida seja revestida da glória. Agora. Porque a glória já está em você. Que a glória seja liberada. E aí diz que quando houve adoração, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. Cante isso. Deixa o Senhor te usar. Meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia, 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 aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Pare de querer agradar as pessoas. Nunca vai conseguir agradar. Você faz uma coisa, eles querem mais. Fazer com que conheçam a ti. Faça com que conheçam ao Senhor. E que diminua eu, pra que tu cresça, Canta isso. Senhor. Oh, mais e mais. Mais e mais. Aleluia. Vem, Senhor. Toma conta. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Aleluia. Escondo o rosto pra que vejam tua glória em mim. Oh, oh. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Mais e mais, no santo dos santos, a fumaça Aleluia. esconde. Queremos ficar escondidos, Senhor, na tua glória. Debaixo de tuas asas. Queremos te hospedar, Senhor. É o meu De que maneira que a tua glória se manifeste. meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos Diga isso. santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem,
presença do Senhor precisa ser o nosso prazer. A graça do Senhor tem que ser aquilo que nos basta. Se você quer isso, levante a tua mão e diga: Senhor. Diga alto: Senhor, eu quero a liberação da tua glória na minha vida. Eu quero te hospedar de maneira que a tua glória se manifeste na minha vida. Eu quero fazer as coisas que Salomão fez e a glória se manifestou. Senhor, eu quero muitos quandos na minha vida para ter o teu então. Aleluia, Senhor. Pai, eu oro pela tua igreja, Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode fazer isso. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Convence agora, Senhor, a cada um da necessidade, Senhor, de diminuirmos para que o Senhor cresça. Senhor, da necessidade de nos escondermos debaixo das tuas asas. Senhor, da necessidade, Senhor, de fazermos com que a tua graça nos baste e a tua presença seja o nosso prazer. Faz isso nas nossas vidas, Espírito Santo. Clamamos o teu nome, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.